trazer para vocês aqui um assunto que eu conversei agorinha há pouco com uma pessoa e que eu acho muito importante compartilhar aqui nessa live. Acho muito importante compartilhar aqui nesse vídeo. Eu recebi um pedido de ajuda de uma amiga vendedora que precisa vender, precisa bater metas, tá? E não está conseguindo, está na berlinda, e aí, pô, Rodrigo, eu preciso de ajuda, me ajuda. Falei, legal, vamos fazer coaching, vamos ver como é que eu posso te ajudar, tá? E aí, a gente teve uma reunião falando sobre... tentando fazer um diagnóstico, né? A primeira sessão de coaching é sempre para entender o que essa pessoa está precisando, né? Então, a gente fez uma reunião aí de diagnóstico e ela me contou um pouco do que estava acontecendo, contou um pouco da história, um pouco das dificuldades dela. E foi muito legal entender isso, é sempre muito importante. Mas aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ela que ela não tinha as respostas, tá? E é interessante que isso já aconteceu muito comigo em treinamentos, por exemplo. Eu fazia essas perguntas para participantes de treinamento, essas mesmas perguntas que eu fiz para ela, e as respostas serem as mesmas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu viro e pergunto assim: para quantos clientes você liga por semana? Tá? A resposta dos vendedores nunca é não sei. Nunca. Tá? A resposta é sempre assim, ó. Uns 20. Ou seja, a tradução é não sei. Porque a resposta raramente é, Rodrigo, 23. Sabe? Essa certeza, eu sei o que eu estou respondendo. A resposta é sempre eu acho, mas eu não vou dizer para o Rodrigo o que eu acho. Então eu vou falar 20, 22. Tá? É sempre assim. E com ela não foi diferente. Fiz perguntas desse tipo. Quantas ligações você faz por semana? Quantas reuniões você agenda por semana? Enfim, perguntas desse tipo. E as respostas sempre eram evasivas. Sempre eram, eu não vou dizer que vazias, mas menos objetivas, menos certeiras do que deveria ser. Tá? E aí, eu entrei e falei, não, olha, peraí, deixa eu te ensinar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. E aí é onde eu quero entrar aqui hoje com vocês. Tá? A gente no Brasil, de modo geral, a gente é muito atrasado com relação a vendas. A gente no Brasil não aplica determinadas técnicas, determinados conceitos de vendas que os americanos estão aplicando há décadas. Décadas. É muito comum quando eu chego em algumas empresas grandes, inclusive, e pergunto, sei lá, você tem um CRM? Qual que é o teu funil de vendas? Quais as etapas do seu funil de vendas? Você tem um playbook? Faço perguntas desse tipo. É muito comum eu ouvir respostas do tipo, cara, eu não sei nem o que é isso. Não faço nem ideia do que é isso. E são conceitos que são usados por empresas americanas há décadas. Quando eu falo décadas, é décadas, 30 anos. Tá? Há 30 anos são usados por empresas americanas e no Brasil muitas empresas grandes nem sabem o que é. Estou lembrando agora aqui, não vou falar empresa, óbvio, mas eu estava uma vez numa reunião numa empresa grande, muito grande, e ali na região de Campinas, e a gente estava fazendo um diagnóstico na empresa para montar um treinamento de vendas para essa empresa. Tá? E aí eu peguei e virei e falei, olha, vocês têm um CRM aqui? A pessoa falou, tem sim, tem um CRM, claro, tem sim. Falei, e tem funil visual nesse CRM? A pessoa, não sei, não tenho certeza. Eu falei, quem poderia dar essa certeza?
Ah, peraí que eu vou chamar fulano, que trabalha na área comercial. Foi lá, chamou o fulano. Aí fulano veio e eu virei para ele e falei assim, escuta, o CRM de vocês tem funil? Ele virou para mim e falou, Rodrigo, eu não entendi uma palavra dessa frase que você acabou de falar. Eu disse, o CRM de vocês tem um funil visual? E ele falou, eu não entendi uma palavra do que você acabou de dizer. Tá, lembrei uma outra agora, um outro caso. Uma vez também, numa empresa muito grande, muito conhecida. Essa é nacional, mas é muito conhecida. Você já deve ter sido tocado pelo produto dessa empresa, provavelmente. Também fui dar um treinamento de vendas lá. E comecei a perguntar sobre funil de venda. E o gestor comercial da empresa virou para mim e falou assim, Rodrigo, eu sou gerente comercial e não sei do que você está falando. Eu sou o gestor comercial da empresa e não sei do que você está falando. Vocês entenderam por que às vezes a gente não consegue vender? Vocês entenderam? Deixa eu contar uma outra história para vocês que parece não ter nada a ver com essa, mas tem. O Tite, técnico da seleção brasileira, quando ele saiu do Corinthians, ele foi passar um tempo na Europa estudando sobre como ser técnico, teorias de jogos, essas coisas, tá? E independente do que aconteceu na Copa, tá? Mas ele foi estudar. Aí teve uma ocasião que o Renato Gaúcho era técnico do Grêmio. E teve uma entrevista lá com ele e a repórter perguntou, né? Se falou, ó, o Tite foi para a Europa estudar para ser técnico e tal. E perguntou o que ele achava disso, alguma coisa assim, se ele também ia fazer isso, alguma coisa do tipo, tá? E ele respondeu alguma coisa do tipo, quem sabe, sabe, quem não sabe tem que estudar. Essa é a visão de muitos brasileiros, infelizmente. Essa é a visão de muitos brasileiros. Que estudar é só para quem não sabe. Que o bom de verdade não precisa estudar. E é justamente por isso que a gente é tão ruim em muitas coisas como país. Inclusive no futebol agora. Porque se a gente já foi um dia o país do futebol, hoje a gente não é mais. Será que não tem um pouco disso? Será que não tem um pouco desse lance de não preciso, eu nasci com futebol na veia, eu não preciso estudar. Enquanto os alemães, os italianos não, tá? Mas os alemães, os ingleses, os espanhóis, né? Os croatas estão estudando teoria de futebol e depois aplicando isso na prática? Será que não tem a ver? Rodrigo, por que você está falando de futebol? Eu vou trazer para venda. Será que não tem um pouco do fato de que a gente, segundo a McKinsey, a gente precisa de 4 brasileiros para produzir o que produz um americano? Será que não tem um pouco disso aí também? De que a gente acha que vender é arte, a gente acha que vender, você nasce vendedor, a gente acha que não precisa aprender, não precisa estudar. Sei lá, de repente tem um pouco disso aí. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu nobre colega que está aqui vendo esse vídeo. Venda é ciência. Venda não é arte. A arte pode ajudar a ciência da venda, mas não pode substituir a ciência da venda. Se você é bom de lábia, se você é convincente, se você nasceu com algum dom específico para vender, isso vai te ajudar a tornar a ciência da venda ainda mais poderosa, mas não vai substituir a ciência da venda. Se você quer ter sucesso vendendo, você precisa entender conceitos, filosofias, técnicas relacionadas à venda.
Você precisa, por exemplo, entender o conceito de perfil do cliente ideal, saber traçar o perfil do cliente ideal para você poder ser mais efetivo na tua prospecção. Você precisa entender o conceito de taxa de conversão e taxa de conversão interna para você entender se você está com dificuldade é na prospecção ou é na conversão. Essa amiga que eu conversei agora, a gente fez o cálculo com os números dela de conversão atuais e nós chegamos à conclusão de que para ela bater a meta dela, ela precisaria que o mês tivesse 60 dias. É isso. E aí, como é que resolve isso? Resolve isso primeiro chegando a essa conclusão. Então, nobre colega, quer ter sucesso em venda? Comece estudando técnica e comece levantando dados. Quantas visitas você faz por mês? Quantas reuniões você tem com o cliente por mês? Quantas propostas você consegue enviar por mês? Quantas dessas propostas viram negociação todo mês? Quantas conversões de venda você tem dessas propostas todo mês? Qual o percentual de cada coisa dessa? E como é que você precisa agir para aumentar esses números? É isso. Quer saber como é que faz isso? Me chama que eu posso te ajudar. Tá bom?